Olá, domingo, dia 2 de maio de 2021. Um novo mês já começa e quem te faz companhia sou eu, aqui em nosso Rezando a Palavra, o nosso encontro dominical. Seja muito bem-vindo. Meu querido irmão, minha querida irmã, que bom nos encontrarmos mais uma vez para rezar a Palavra do Senhor. Olha aí neste domingo, que palavra preciosa e ao mesmo tempo tão suave e tão próxima de todos nós. Você sabe que todos os detalhes da Palavra de Deus proposta para a liturgia deste quinto domingo do tempo da Páscoa está aqui em nossa descrição. É só você ir lá acompanhar e rezar conosco, depois com bastante tranquilidade, cada versículo dos textos bíblicos que neste domingo nos são oferecidos. Então vamos lá. A primeira leitura, como você sabe, em todo o tempo pascal, trechos, partes fundamentais do início da nossa caminhada de fé após a ressurreição do Senhor. Estou falando do livro dos Atos dos Apóstolos. E o texto de hoje nos é muito curioso porque já traz Saulo, depois de todo o seu processo de conversão, já viajando com alguns dos apóstolos, dentre eles Barnabé. E quando Saulo então retorna de uma das viagens com Barnabé para Jerusalém, Paulo não será bem aceito, até porque parte daquele povo, parte dos cristãos que tinham vindo do judaísmo, não vão ser muito simpáticos a Saulo, porque vão se recordar de tudo que Saulo já havia feito, dentre eles, quando Saulo se tornou uma das pessoas responsáveis pela morte de Estevão. E é neste momento que a comunidade se torna parte fundamental na vida de Saulo e que vem para nós o grande testemunho. Quando Barnabé percebe que Saulo não está sendo muito bem aceito, Barnabé se torna aquele defensor e vai dizer por que Saulo faz parte agora do grupo dos anunciadores. E Barnabé então vai fazer uma síntese bonita do que aconteceu com Saulo. O primeiro ponto importante, que aí vem para nós, antes de falar deste primeiro ponto, qual deve ser a nossa atitude quando nós encontramos irmãos nossos que começam a ser perseguidos por causa do anúncio do Evangelho? E aí então vem o ensinamento. Primeiro, vai lembrar que Saulo, quando estava no caminho de Damasco, Saulo viu o Senhor. Neste ver o Senhor, ou seja, perceber a ação de Jesus na sua vida, Saulo é capaz de encontrar com o Senhor, porque Saulo se permite ouvir o que Jesus diz, então ver e encontrar, e Saulo então decide pelo Senhor, que é a partir do momento que Saulo então se torna um grande anunciador da palavra de Jesus, inclusive se tornando vítima desta própria palavra. A partir deste momento, a comunidade então percebe que algo de divino e de sagrado aconteceu na vida daquele homem e, graças à defesa do outro irmão, Saulo é acolhido na comunidade cristã de Jerusalém. O que nos deixa aqui o grande ensinamento. As verdadeiras testemunhas de Jesus são aqueles que o experimentam, ou seja, nessa linguagem de Saulo, ele viu o Senhor. Mas são aqueles que encontram, porque escuta, e são aqueles que decidem, que passam a viver a palavra de Jesus. E é neste grande contexto da comunidade nascente que vê, que experimenta, que encontra, que decide pelo Senhor, é que vem o Evangelho de hoje. O trecho que nos é proclamado é um texto muito conhecido. Jesus que afirma: eu sou a videira e vocês todos são os ramos. Ora, meu querido irmão, como rezar a beleza dessa palavra? Permanecer na videira, que é Jesus. E aí a gente volta lá no Antigo Testamento. Desde os primeiros textos bíblicos, Deus vai colocar o povo de Israel como a videira que ele espera que dê frutos. Só que esta videira, essa vinha, melhor falando, essa vinha
ela não vai produzir os frutos que Deus esperava. Portanto, Deus vai ficar um tanto decepcionado com o povo de Israel. E Deus então vai dizer: eu, a partir de agora, vou ser o próprio agricultor. Por isso, Jesus se torna a videira verdadeira e definitiva, porque se antes o povo decepcionou Deus, não oferecendo os frutos de justiça e de paz que Deus esperava, agora Jesus não decepciona. Ele é capaz de oferecer, de concretizar de maneira plena o que o Pai sempre desejou. E como isso se torna cada vez mais frutuoso na história nossa, na história da humanidade? É quando nós entendemos que nós devemos permanecer em Jesus e que nós somos os ramos. E aí, um entendimento muito fácil. Nenhum ramo, nenhum galho de árvore, ele é capaz de produzir fruto e de permanecer vivo, vistoso, produzindo frutos, se não permanece ligado à verdadeira árvore de onde puxa a seiva. Assim somos nós. Se queremos produzir os verdadeiros frutos de justiça e de paz, é necessário que a gente permaneça em Jesus. E o que é permanecer? É permanecer exatamente viver desse amor. O verbo permanecer e amar aqui se tornam praticamente sinônimos. Então nós vamos entender uma coisa prática. Pergunto a você: quando você ama alguém, quando você ama uma determinada pessoa, não é o teu desejo poder estar sempre conectada com esta pessoa? É a mesma coisa, queridos. Se nós de fato amamos Jesus e se nós entendemos o seu ensinamento, nós nunca nos desligaremos dele. Numa linguagem bem atual, nós nunca ficaremos desconectados de Jesus. E o bonito dessa palavra é que Jesus então acrescenta que o ramo, para produzir o seu fruto, em alguns momentos ele vai ter que ser cortado, podado, melhor dizendo. A poda, muitas vezes, para nós, traz uma imagem de dor, de sofrimento, mas, na verdade, não é. Porque o verdadeiro agricultor, quando ele vai podar a sua planta, não é que ele quer ver a sua planta, a sua obra sofrer. Pelo contrário, tem dois momentos da poda, segundo alguns estudiosos. Não sou agricultor, mas no campo teológico nós temos que nos aprofundar e nós entendemos. Há dois momentos da poda. A poda seca, que é aquele primeiro momento para que a planta, o ramo, vá crescendo até que ele chegue o momento de produzir o seu fruto. Poda-se no primeiro momento para que ele produza. E a segunda poda é para quando começar os sinais da produção, vem-se a poda verde. Poda-se aquilo que não vai produzir, para que aquela parte que esteja produzindo dê um bom fruto. Assim, a poda para nós, na linguagem teológica, nunca será sofrimento. A poda é sempre graça. E por isso Jesus vai dizer: quem permanece em mim produzirá frutos. E os frutos de Jesus serão sempre frutos de justiça, de paz, frutos de amor. Por isso, a segunda leitura, que é mais um trecho da carta de João, vai dizer da importância da manifestação da nossa fé. E como a nossa fé se manifesta de forma verdadeira. A fé se manifesta nos nossos louvores, sim. A fé se manifesta na nossa forma bonita de louvar, de orar, sim. Mas a nossa fé se manifesta de forma plena e perfeita quando a gente vive o mandamento do amor. Por isso, queridos, não existe fé sem o amor verdadeiro. E o amor verdadeiro, por sua vez, produz os frutos que Deus sempre esperou de nós. Porque quando nós amamos, nós jamais conseguiremos viver num ambiente, numa sociedade, onde nos falte justiça e paz. E é por isso que assim a gente acaba indo e voltando àquilo que a primeira leitura já dizia. A comunidade vivia em paz.
A paz não significava que não existiam seus pequenos conflitos. A paz da qual a palavra de Deus sempre diz é a paz porque nós estamos envolvidos de maneira tão plena em Deus, que mesmo diante das perseguições e dos sofrimentos, essa paz não nos falta, porque nós permanecemos no amor. Permanecidos no amor, nós sempre lutaremos pela justiça e pela paz, mesmo naqueles momentos que nós nos vemos perseguidos. Por isso, a palavra de hoje, de fato, é uma palavra cheia de vida, como sempre é a palavra de Deus. Por isso, permaneçamos em Cristo Jesus, Ele que é a videira verdadeira, para que os nossos frutos sejam sempre frutos bons. Frutos de paz, frutos de justiça, frutos de amor. Uma ótima semana para você, paz e bem, que Deus te abençoe e não se esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhar esse nosso vídeo. Até mais, se Deus quiser.